Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda quinta-feira às 23 horas e às quintas-feiras também, terças e quintas-feiras, sempre às 23 horas. Lembrando que o nosso programa é reapresentado sempre aos sábados, às 22 horas reapresenta o programa de terça e às 22h30 reapresenta o programa de quinta-feira, sempre com dois programas inéditos. Lembro você ainda que nós estamos pela TV aberta 48.1, pela Vivo, canal 518, e pela Claro Net, canal 522. O programa de hoje vai ser um programa bem diferente. Diferente porque a pessoa que eu vou bater um papo, eu já conheço ela desde que eu nasci. Na verdade, ela se faz presente na minha vida pelo menos há 57 anos. Engraçado que quando você conhece uma pessoa, você às vezes põe um rótulo nessa pessoa que faz parte da sua vida. Para mim, ela é minha prima, sempre vai ser a minha querida prima. E por vários caminhos que a vida leva você, um belo dia eu precisei da ajuda da minha prima. Como a maioria sabe, eu sou coordenador de um curso universitário e o caminho me trouxe a minha querida prima. E o assunto de hoje, justamente, é um assunto que a gente tem comentado muito. A gente vai falar de TDAH, vai falar de TEA, vai falar de TDG. Vou até deixar ela falar o que é esse TDG, que para mim é novo. Quem está aqui comigo hoje é a minha querida Rosângela Rodrigues. E o assunto vai ser esse mesmo. A gente vai falar sobre pedagogia especializada em inclusão escolar. Afinal de contas, quem nunca, não é verdade? Afinal de contas, quando a gente fala exatamente de inclusão escolar, assim como a minha prima já me ensinou, a gente não está falando só da criança que tem um problema, a gente está falando da família também. Então, esses assuntos serão abordados no programa de hoje com a minha querida prima, Rosângela Rodrigues. Prima, obrigado, hein, prima? Você Boa quebrou um noite. galhão, hein? Boa noite, é um prazer, Carlos, estar aqui, colaborar com vocês nesse esclarecimento sobre uma abordagem tão complexa, mas que hoje, mais do que nunca, se faz necessário, Exatamente, né? Quando a com gente todo esse pensa que entorno. com todo esse entorno. Prima, eu vou chamar de prima porque você é minha Sim, prima, que eu amo bastante, não vou chamar de Rosângela o tempo inteiro, é minha prima. Prima, me fala uma coisa, é prima legítima, assim, quer dizer, a minha irmã é irmã do meu querido saudoso tio Adélcio, que era o pai da Rosângela. Prima, quando a gente escuta falar hoje de TDAH, de TEA, isso sempre teve ou é só hoje? O que está vendo? todos esses diagnósticos que a gente tem hoje, eu prefiro falar em diagnósticos do que a gente falar nos casos específicos, Uhum. porque a gente só tem conhecimento disso quando, por exemplo, uma família traz uma criança, um estudante para uma escola, que é o meu lugar, né, Sim, onde eu trabalho, onde eu desenvolvo esse trabalho nas claro. escolas, a gente se faz através de um laudo, porque eles trazem todas as informações, mas o que vai validar de fato todo esse cenário e todo esse contexto é esse relatório, esse laudo. Sem isso, a gente também não tem como trabalhar. Muito se fala, é um pedaço de papel, isso não representa nada. Se a gente for separar a saúde da educação, se a gente não validar e não dar veracidade a todo esse contexto também de análise, de investigação, a gente não faz nada, Não porque faz você não nada. pode trabalhar no achismo. Não tem como. Para uma escola séria, para uma instituição São séria. séria, é óbvio que o olhar do professor, o olhar da equipe, o olhar do dia a dia, isso vai ajudar muito no nosso trabalho. Porém, quem dá o respaldo médico, quem vai trabalhar, quem vai medicar, quem vai amparar muitas vezes, porque se a gente fala às vezes de um TDAH, de um TEA, de um transtorno de desenvolvimento global, ou até de uma altas habilidades, aonde estejam com associações, porque normalmente essas síndromes, todas essas siglas, Sim, o ou TDAH, transtornos ou parece que síndromes, é falta de, né, prima? Parece que falta alguma coisa. então, E agora você está falando de altas habilidades, não é o outro lado? Então, as altas habilidades, elas estão dentro desse contexto do cuidado, da análise, da avaliação e sim, de um efetivo tratamento dentro da escola pedagógico. Porque se o aluno ele está aqui, ele tem habilidades a mais numa determinada área, ele Sim. precisa
de um olhar diferente, mas ao mesmo tempo ele está aqui dentro de um tratamento, de um sistema emocional, às vezes não muito maduro. Como faz para a gente equilibrar isso? A gente precisa de ajuda terapêutica. Então, tanto o autohabilidoso como o TDAH, a gente não diz que um é melhor ou pior, um exige mais do que o outro. O transtorno existe. Está ali. Está ali. Tem algo a ser cuidado. Cuidado, faz sentido. Tem algo a ser olhado. Como a gente faz isso? Através de análise, tanto do material que vem documentado, Sim. Laudos, relatórios dos especialistas. Do lado saúde, que você falou muito bem. Muito, sim, porque hoje a educação, ela é mais do que nunca, nisso. ela precisa desse embasamento terapêutico. Faz sentido. E muitas vezes essa base terapêutica, tanto de psicólogos, psicopedagogos, TOs, fisioterapeutas, todos eles juntos ajudam a escola a definir um caminho melhor para esses alunos. Eu também acho. Eu vou te falar de uma experiência que eu tive hoje. Tem uma moça chamada Rosângela, também por coincidência, onde a minha prima acabou agregando o serviço da Rosângela numa aluna que a gente cuida. Eu falo a gente cuida porque a Rosângela cuida, a TO cuida, todo mundo cuida em conjunto. E eu, como coordenador de curso, acabei abraçando essa causa pela menina, pela família, pela minha prima. E hoje, a Rosângela, a sua xará, me trouxe umas fichas que ela fez da matéria que vai cair na prova. E, por coincidência, é saúde pública. E ela fez umas fichas, você precisa ver o trabalho daquela moça, prima. Ela pôs bandeirinhas, colou bandeirinhas nas fichas, para a menina que vai estudar ter a percepção mais fácil. Então, eu tenho certeza, é um trabalho em conjunto. Quando eu volto para o assunto minha prima, a Rosângela, ela não está aqui por acaso. A Rosângela, desde que eu conheço ela trabalhando, ela sempre trabalhou como professora. Então, isso já fazem muitos anos. E ela foi iniciada nesse processo através de uma escola aqui em Santos, ali no Boqueirão, onde ela morou a vida inteira, pelo sistema Montessori. A gente está falando exatamente isso. Lembrando ainda que a minha prima ela fez psicopedagogia e uma pós em direito educacional. Eu li certo isso? Isso, sim. Direito educacional? O que é isso, prima? Quando eu resolvi fazer essa pós, foi justamente para poder entender, dentro desse universo que eu vivo, com tantas complexidades e que envolviam, muitas vezes, uma exigência legal. Entendi. Embasado numa lei. Como a gente faz isso, né? Como a gente se impõe de uma forma positiva e assertiva, né, dentro de uma instituição ou com uma família, se a gente não tiver um respaldo legal. A gente precisa disso. Então, o direito educacional praticamente me deu todas essas informações e levantamentos de como documentar esse processo. Que legal, é um trabalho sensacional. Porque se você não documenta tudo isso que você faz, se você não tem ali como forma palpável, embasado em alguma de mostrar tanto para os seus educadores como para a família, tudo isso que você faz, você também não tem como você avançar. E tudo isso envolve o desenvolvimento desse aluno, do estudante dentro da escola, que é a nossa luta, essa luta histórica ela vem mesmo por conta disso. Onde a gente quer que ele chegue? A gente quer que ele chegue onde todos chegam, só que da forma como ele consegue. Ele vai chegar lá no mesmo lugar, porém de forma diferente. O caminho é o mesmo, mas o jeito de andar é diferente. Então, com mais lentidão, às vezes com mais dificuldade, mas ele vai chegar lá. Então, a luta é para que esse aluno tenha o direito de chegar onde os outros chegaram. Talvez não com a mesma excelência, com o mesmo brilho, mas com certeza ele vai chegar lá a partir do próprio esforço. Esse reconhecimento, né, dele chegar nesse lugar de uma formação específica, como a gente às vezes discute muito sobre isso, o diploma, a formação, o certificado, isso é secundário. E ela me ensina, ela pôs na minha cabeça, até no programa ela repete isso.
que isso é secundário. Eu não entendia como uma pessoa está fazendo uma faculdade e como pode ser secundário. Ela falava, primo, não importa o título que ela vai ter, o que ela vai fazer, o caminho que ela vai traçar é o mesmo, mas de uma outra forma. Prima, mas como é que a pessoa vai fazer? Primo, escute uma coisa, o que vale para ela é a inclusão, é o caminho que ela fez, porque nessa inclusão, vou ser específico, no caso dessa aluna, e existem várias, não é uma, nós temos várias alunas, mas nessa aluna que a gente cuida junto, a minha preocupação é quanto à formação. A inclusão já transformou a vida dessa menina. Isso que é muito legal falar. E esse Hoje, resultado não é laboratório, né, prima? não. É na prática. Esse percurso dela, esse percurso de aprendizagem e percurso social que ela Isso, faz hoje exatamente. é algo encantador. É isso aí. Vê-la motivada, vê-la envolvida, vê-la dentro desse contexto, como a gente vê qualquer outro estudante universitário. Exatamente. Sem TDAH, Sem TDAH, nada. TDS, Isso, TGB. por isso que eu digo que isso é secundário. O que vem primeiro é a oportunidade de estar ali. O que vem primeiro é o olhar de quem está ali, que, diga-se de passagem, com muito louvor, Sim, né? As pessoas que claro. estão ali com ela, o quanto se Envolvidas, dedicam. claro, É claro. essa dedicação dos educadores que a gente quer. Não é uma formação específica, porque não existe possibilidade de hoje a gente ter educadores formados em todas as áreas dentro de escolas, Sim. seja ela numa educação infantil, num fundamental, inicial, ou séries finais, ou ensino médio. Mas se esse educador, ele olha, ele fala assim, eu vou tornar possível o trajeto e a trajetória desse indivíduo que está aqui comigo. Eu garanto para ele essa minha disciplina, como vocês fazem na universidade e como muitos fazem. A gente tem gente no anonimato boníssima, maravilhosos no seu trabalho, no dia a dia. Então, essas expectativas é que a gente luta que caiam por terra também. Que as pessoas parem de ficar preocupadas com essa questão. Eu não me formei, eu não fiz inclusão, eu não sei como fazer. Gente, ninguém sabe. A gente só sabe na hora que a gente pega ali, né? Começa a pegar aquele trabalho, aquele caso, como a gente fala, aquela criança, e começa a olhar para ela. A coisa flui. Então, hoje, se a preocupação viesse primeiro com a pessoa e depois com o laudo, com um relatório, que é necessário sim, óbvio, não tem como a gente dizer que não. Como não? Claro que tem essa criança, tem que ser cuidada, inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por tudo que envolve a nossa legislação, que por sinal, a gente estava conversando antes aqui, o Brasil é referência em inclusão no mundo. No mundo. Muitos países bem desenvolvidos, com escolas de referência, não têm o trabalho de inclusão e educação inclusiva, que a educação inclusiva é um paradigma, é uma abordagem pedagógica, que, por sinal, veio de lutas e lutas, e que eu conheço poucos países que façam o trabalho que a gente faz, e com pessoas tão boas como a gente tem aqui. Isso aqui é muito legal ela estar falando, e vai ser a continuidade do nosso assunto. Primeiro bloco já foi, segura aí, prima, que eu já te chamo já já. A gente volta já já. Olá, estamos de volta aqui com o Papiano com o Carlão, um papo super legal com a minha querida Rosângela Rodrigues. A gente está falando justamente de inclusão. No bloco passado, a gente parou justamente quando a Rosângela começou a falar que o Brasil acaba sendo referência. Ela ficou um tempo lá em Portugal, justamente atuando nessa parte de inclusão. Foi o quê, prima? Inclusão? Era o quê? Me explica lá. Foi um trabalho, primeiro, para conhecer as escolas montessorianas. Você é fã do Montessori mesmo, né? A minha formação, a formação inicial é Montessori, e claro que as minhas referências, maiores referências de trabalho, de estudo, tem muito alicerce e muito respaldadas no Montessori. E lá é muito comum as escolas internacionais terem a base montessoriana, serem Montessori. Sim, então, sim. eu fui para fazer algumas especializações e também para vivenciar um pouco
de alguns, em um centro terapêutico, um pouco desse autismo, mas em adultos, que é um pouco Adultos? diferente. Lá eles têm escolas para adultos autistas, que aqui, Específico isso? específicos. Então, lá dentro desse trabalho, né, de entrar nesses lugares Uhum. com uma realidade muito diferente, nessa troca com os profissionais que são fonos, Uhum. que são psicólogos, que TOs, são né? TOs, e falando um pouco do trabalho do Brasil, um pouco do trabalho que as escolas fazem aqui no Brasil, eu me deparei com muitas surpresas, assim, como se faz isso dentro de uma escola. Então, a gente tem a certeza de que nós estamos muito à frente nesse trabalho educacional, muito à Legal isso, frente né? nessa oferta educacional às crianças, né, atípicas, Uhum. e que têm alguma necessidade, seja qual for a ordem e qual for o contexto, mas isso, você estudando, e você lendo, e você conversando, cada vez mais você tem a certeza dessa excelência que a gente faz aqui desse trabalho. Sensacional, prima. Me fala uma coisa. No teu ponto de vista, você acha que falta a formação do professor para lidar com TDAH, com TEA, com o TDG, né, que você É o falou? transtorno de desenvolvimento global. Tá faltando isso aqui ou não? Eu não me refiro, eu não sei se eu trataria como formação, mas eu acho que eu trataria como um aprofundamento, uma atualização. Entendi. Eu vejo que, como eu falei, fica muito difícil para que todos os professores, de fato, se especializem em áreas tão distintas, às vezes tão difíceis para nós, educadores, que estão, educadores de área, né? Uhum. Da nossa área, Da tua área. inclusiva. Mas eu penso que quando o professor está disposto numa atualização, a fazer, estudar mais, se aprofundar mais, até mesmo com a própria cultura do lugar que ele trabalha. Porque eu penso que a gente precisa se ajustar àquilo que a gente faz. Então, se eu estou dentro de um lugar onde essa cultura, daquele lugar, daquela instituição, ela exige de mim, ela exige que eu me aprofunde, que eu esteja à altura, contento desse trabalho que a escola faz, porque toda escola é inclusiva. Hoje a gente não fala mais numa escola que não seja inclusiva, mas algumas são mais do que as outras. E essas que são um pouquinho mais do que as outras, elas exigem um corpo docente preparado. Faz sentido, né, prima? Faz sentido, o que você está falando faz todo sentido. Você acha que a família tem um papel importante nessa inclusão da escola? Totalmente. Estou falando família, escola, Uhum. ponto de intersecção. Família e escola, existe isso ou não? Ou é responsabilidade da escola só? Não. O cuidado é responsabilidade da família. Da família. A escola, ela tem uma função que é da informação e da formação. Da formação. A educação vem de casa, né, A educação vem de casa e a gente ainda continua insistindo nisso. A gente não pensa de outra forma. Você vai até o final, né? Sim. Mulher no piolho, né, prima? Tá morrendo e tá falando lá. Então a gente brinca que isso não dá para você delegar, né, a educação do seu filho para ninguém. Exatamente. Né? Não é para a escola, é para ninguém. Exatamente. Porém, quando a família, que essa criança necessita de um amparo especial, ela necessita de um olhar, essa família também já vem muitas vezes numa fragilidade de buscas. De anos, né, prima? De muito tempo, às vezes, de uma instituição que, de fato, acolha essa criança, mas não acolha por pena, porque assim... Isso, você chegou num ponto que eu queria tocar. Não é por pena, aí é exatamente isso. E quando você escuta alguma coisa do seu filho, olha, com certeza ele não vai ler. Não fala isso. Não seja assim. Com certeza o máximo que ele vai chegar é num ponto. Eu acho que isso acaba fragilizando a família. No caso dessa aluna que a gente cuida junto, a família é sensacional. A família paga, graças a Deus tem recursos, tem uma preceptora do lado dela nas aulas. E a gente vê a evolução que ela está tendo. E ela teve evolução, prima, nesse tempo que passou. É notório, você já conhece o caso há anos. Quer dizer, a vida da minha prima é exatamente isso. Ela já dá aula há 45 anos e ela vive. Hoje você trabalha em qual escola? Você está atuando em
escola. Atualmente, nenhuma escola Nenhuma em escola. especial. Em especial, não. Só, Mas você acaba ajudando sim. numa escola, no outro, no Eu faço outro, um no outro. trabalho, eu faço um trabalho de Consultoria consultoria, até, e junta assessoria. os fios, Sim, né? sim. Você acaba juntando o fio. O que ela faz exatamente? Ela começou aqui falando da saúde. Lembra que ela tem o laudo, aí junta a escola, junta o professor, e comigo ela está fazendo exatamente isso. Exatamente juntar. E a gente sabe o quanto é difícil esse acolhimento de um profissional que entende do assunto. É fácil você falar de TDAH, sobre TEA, sobre o tal do TDG que ela veio falar hoje, de uma forma subjetiva. E a minha prima me ensinou o seguinte, a Rosângela ensinou o seguinte: não tem como você tratar um aluno com esses transtornos de um procedimento operacional padrão. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é exatamente isso? Cada aluno tem uma necessidade e não existe uma fórmula. Exato, então. Existe hoje um documento que se chama PEI, né, PEI, que é né? o Plano Educacional. Cadê isso? Eu não Plano. tenho. Não, fala, prima. Corta esse pedaço. Não pode, não vai cortar nada. É prática de instituições não, educacionais. O Plano Educacional Individualizado, isso, que é o PEI. Isso. Esse documento, que é um documento reconhecido por lei já desde 2015, hoje acabou sendo um vilão, porque muitas pessoas, muitos professores, muitas famílias acabam numa exigência com o documento que nada mais é do que um planejamento específico com metas e estratégias para aquele aluno, para que aquela criança atinja aquilo que o professor julga que seja importante, que ela não consegue, às vezes, no mesmo tempo, da mesma forma que toda a turma, mas que o professor traçou ali um mapinha, vamos pensar assim, um mapinha para aquele aluno chegar até lá. Então, é um documento amigável, né? A gente está tratando como se fosse um inimigo, mas não é. É um documento amigável que serve como norteador de trabalho. Não é para chegar e, sabe, empeitar, cadê o PEI, porque não fez. Sim. Isso é uma coisa para a gente construir. Sim. É um documento flexível, é um documento que não tem prazo. Você pode preparar ele para 2 meses, 3 meses, um semestre, depende do aluno, depende da disciplina, depende do assunto. Exatamente. Enfim. Isso, exatamente. Então, hoje se faz muito mais, a gente transformou, eu acho que a educação inclusiva numa barreira, e ela é uma ponte, né? As pessoas colocaram como barreira, e não pode ser barreira, tem que ser ponte, ela tem que levar a gente junto para algum lugar, e que essas crianças, esses estudantes, eles possam ter essa trajetória de uma forma mais suave, leve, e da forma como ele consegue. Sem ajuda terapêutica, a escola também não avança muito. Não. Um precisa do outro. Isso aí. Hoje também mostrar, muitas vezes, para a instituição educacional, a necessidade de um AT, de um atendimento terapêutico dentro da sala de aula, não é fácil. Não é fácil, às vezes, nem para a gente conseguir um atendente terapêutico que, de fato, tenha essa formação. A gente tem gente muito boa hoje, mas muito boa mesmo, que ajuda essas crianças a chegarem em lugares que a gente nem imaginava, e a gente tem também pessoas muito descapacitadas, que precisariam de uma formação melhor. Mas como tudo, a gente tem os dois lados. A gente precisa o quê? Ponderar, avaliar. A família é fundamental nesse processo. Ao mesmo tempo, como o Carlos falou no início, a gente precisa olhar para essa família também, porque muitas delas vivem lutos, vivem negações, vivem dores. Desamparo, que a gente às vezes nem imagina. Então, para que a gente possa, de fato, chegar em algum lugar com esse estudante, dentro dessa abordagem que a gente fala inclusiva, que é um tema sensível, com dados sensíveis, dentro de um contexto fragilizado, não é uma pessoa só que faz. Não, exatamente. É um conjunto, onde todos têm os méritos. É isso aí. Mas o professor, nesse caso dentro da instituição, ele é a peça mais importante. A gente não vive sem ele. Eu também concordo. Por mais prerrogativas que a gente tenha, por mais embasamento que a gente tenha, é ele que está ali naquele momento. Então a gente também precisa amparar. A gente também precisa ajudá-lo. E só nesse contexto de troca, de abertura, de uma comunicação bacana, de que a instituição esteja aberta,
E isso a gente também vê hoje nas universidades, porque, gente, a gente não pode esquecer que eles estão andando, eles vão para algum lugar. Exatamente. Se a gente tem essa demanda hoje aqui embaixo e eles estão caminhando, eles vão para onde? Qual é o caminho que vai seguir? Eu acho o assunto super legal, o assunto é super pertinente, a gente sabe da deficiência que tem. Eu vou fazer um serviço de utilidade pública. Vou deixar aqui o Instagram da minha prima, @RO_MPCR. O MPCR é Martins Pires Castro Rodrigues. Rosângela Martins Pires Castro Rodrigues, a minha prima. Cara, o teu trabalho é sensacional, é muito legal, eu sou teu fãzão, amo você de paixão. Amo mais você do que você me ama, porque eu só tenho você de prima, tenho vários primos. O primo é só você. Você é a primeira. Primo, você tá cheio. Eu não. Minha prima é exatamente ela. É muito legal a gente ver essa inclusão e a tua dedicação no assunto é sensacional. Parabéns aí pelos 45 anos, e não sabia que tinha passado tanto tempo, porque eu olho para ela, eu acho que é minha prima de sempre. É minha prima de sempre. Só que a gente está ficando velho, já passou 45 anos. Mas enfim, prima, parabéns mesmo. O trabalho tem que ser ouvido, tem que ser respeitado e, acima de tudo, não esqueçam, o grande recado é que tem que ser tratado de forma individual. Prima, obrigado por você ter vindo. Obrigado Eu que mesmo. agradeço a todos. Um papo super legal. Parabéns, prima. Parabéns mesmo. A gente vai bater mais esses papos que eu acho que a gente tem que trazer essa informação. Obrigada. Não é legal, cara, minha prima aqui comigo falando sobre TDAH, até quando que eu imaginei na minha vida que eu fosse entrevistar minha prima? E ela fala pra caramba, quer dizer, é muito legal, é muito fácil. Para você de casa, um grande beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.